Bom dia, turma. Vamos falar hoje sobre as relações métricas no triângulo qualquer, tá? Para a gente descobrir se o triângulo é acutângulo, retângulo, obtusângulo, que é a natureza dele, mas eu não tenho ângulo. Quando eu tenho ângulo é fácil eu descobrir, porque ou ele vai ser ângulo agudo, ou vai ser ângulo reto, ou vai ser ângulo obtuso. Mas eu não tenho ângulo, eu tenho lado. Então, se eu tenho lado, eu vou usar a fórmula de Pitágoras. Como? A hipotenusa ao quadrado é menor que a soma dos quadrados catetos. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. E a hipotenusa ao quadrado é maior que a soma dos quadrados catetos. Se é maior, é obtusângulo. Se é igual, é retângulo. E se é menor, é acutângulo. Agora a gente vai falar de um triângulo qualquer, no caso o acutângulo, esse daqui, e que o lado oposto ele está oposto ao ângulo agudo. Antes, vocês faziam isso aqui com uma relação métrica no triângulo retângulo. Por isso tinha altura. Aqui também tem altura. Do momento que eu determino uma altura, que eu traço uma altura, eu também determino as projeções. Mas o triângulo é acutângulo, não é triângulo retângulo. Então, o lado oposto ao ângulo agudo, nesse caso aqui, eu chamei esse ângulo aqui de agudo. Esse aqui também é, o lado oposto seria esse. Mas para eu colocar arrumado Pitágoras aqui, eu chamei esse ângulo aqui. O lado oposto a ele é o A, sentido anti-horário é o B e o C. E aí vocês vão usar esta fórmula para determinar ou a projeção, ou o cateto A, ou o cateto B, ou o cateto C, ou a hipotenusa. Usa essa relação aqui, essa fórmula. Isso porque o triângulo é acutângulo e a altura está dentro do triângulo acutângulo. No caso do triângulo obtusângulo, a altura fica fora do triângulo obtusângulo, do ângulo obtuso, fica fora. Então, na frente do ângulo reto é a hipotenusa. O sentido é anti-horário também. Então, esse lado aqui vai ser o cateto B e esse lado vai ser o cateto C. Quando eu tracei a altura, eu determinei uma projeção, em que a outra projeção é esse lado todo aqui do triângulo que foi formado a partir do obtusângulo. Então, neste caso, como o triângulo retângulo ficou do lado de fora, eu aumento aqui em relação ao sinal. Aqui o sinal diminui porque o triângulo retângulo está dentro do triângulo acutângulo. E aqui eu somo porque o triângulo retângulo está fora do triângulo obtusângulo. Então, Pitágoras mais 2cm. Eu só uso essa fórmula ou essa se eu quiser descobrir lados. Eu não quero descobrir ângulo, eu quero descobrir lados. Para isso, e se tiver projeção. Do contrário, eu não vou usar essa fórmula, eu só vou usar neste caso, se o triângulo for acutângulo e eu tiver projeção. E se o triângulo for obtusângulo, eu também tiver projeção. E nós temos aqui também a lei do seno. A lei do seno diz assim: em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais, ou seja, vai formar proporção aos senos dos ângulos opostos. Gente, o que quer dizer isso? Neste caso, eu vou estar trabalhando ângulo e lado. Eu vou estar trabalhando os dois. E é um triângulo qualquer, não é um triângulo retângulo. Não é seno, cosseno e tangente, como vocês aprenderam com as razões trigonométricas. É um triângulo qualquer. Então, a fórmula é a seguinte: o lado A está para o seno do ângulo A, que está na frente dele, ó. Igual, é uma proporção. O lado B está para o seno de B, que é esse ângulo aqui. Então, esse lado está para o seno desse ângulo. Assim como C está para o seno de C. Então, eles têm que estar na frente para poder montar a lei do seno. Eu botei um exemplo aqui. Determinar x. Então, eu botei um exemplo em que eu tenho o ângulo de 45, o ângulo de 30, o lado de 30, vale 30, e o lado que vale x. Eu estou vendo que é a lei do seno, porque tem dois ângulos aqui, como poderia ter três. Reparem que eu tenho três razões ali. Então, o que eu fiz? O lado 30 está para o seno de 30. Igual, o lado x está para o seno de 45. Então, o seno de 30 é 1/2. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Posso simplificar o 2 com 2 e multiplico o cruzado. X é igual a 30 raiz de 2. Os exercícios que vocês vão fazer
do livro de vocês, vocês vão ter que usar a tabela da página 324. E aí vocês vão usar as casas decimais que estão lá, porque vocês vão estar usando calculadora. Então não tem problema nenhum vocês utilizarem as casas decimais que estão lá no livro de vocês, na página 324. E eu vou estar junto com vocês na plataforma para ir fazendo esses exercícios. Quero fazer, no último tempo de vocês, 12h10 mais ou menos, fazer uma live para dar as explicações de alguns exercícios que vocês estarão fazendo aí na plataforma, tá? Mas é para vocês fazerem. E também vou falar sobre o trabalho que vai ficar no lugar da prova. Também o trabalho está lá na plataforma, mas eu vou falar sobre esse trabalho na live ao 12h10. Então, gostaria que todos participassem da live. Fiquem aí com os trabalhos agora.